Olá, pessoal! Quanto tempo! Não sei se vocês já viram nos nossos vídeos aqui no nosso canal. A gente está passando por um momento de transição, a gente está trabalhando no desenvolvimento das servas, mas com Deus a gente não tem descanso, né? E apareceu aqui uma necessidade, uma princesa, uma candidata a princesa para este mês. E eu vou chamar a amiga dela que inscreveu para contar a história para vocês. Gente, essa é a Aline. Ela vai explicar para vocês o motivo dela ter inscrito a amiga dela. Gente, a minha amiga vem passando por muitas lutas e ela teve um bebê recentemente de 1 ano e pouquinho e ele nasceu com problema no intestino. Ela vem uma luta muito grande, ficou 4 meses no hospital com ele, literalmente se doou por inteira e nesse processo ela acabou engravidando novamente. E aí veio de mim, assim, do fundo do meu coração, a vontade da gente ajudar ela de alguma forma e fazer ela se sentir especial por tudo que ela vem passando, que vocês podem imaginar. Ela grávida novamente, com um bebê que ainda continua em cuidados especiais, ele usa ainda 2 sondinhas, uma no intestino, uma no estômago, então assim, é muito difícil, ela fica isolada o dia inteiro em casa, cuidando, se doando 100% e ainda gerando outro fruto. Samuel é um milagre. E esse outro bebê também é um milagre. Eu queria que ela sentisse isso. E é isso, eu queria que ela se sentisse especial e que Deus está vendo ela e está vendo toda a situação que ela vem passando. Então, gente, a Aline mandou uma mensagem pra gente, né? Vocês têm percebido aí que a gente deu uma parada com as princesas. Deus deu um direcionamento de cuidar das servas. Mas a história que a Aline trouxe para as servas foi uma história muito comovente, né? A gente entende que essa mãe não necessita apenas de ajuda financeira, mas também do amor, do cuidado do Senhor, sentir abraçada, se sentir cuidada, uma mulher que está aí há tanto tempo só se doando, então ela queria trazer um pouquinho de amor. Então as servas do projeto se uniram e a gente vai fazer um momento bem especial. Ela ainda não sabe, né? Não sabe nada. Então a gente vai lá contar para ela agora, é surpresa, e nós vamos mostrar para vocês. Vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, amor, tudo bem? Tô bem, Por que isso? E aí, joia? O bercinho machucou o bracinho. Tudo bem? Fala oi, pessoal. Tchau. Olha, eu sou o Samuel. Fala, eu sou o Samuel. Oi. Então, o que acontece? Sua amiga querida, Aline. Você já ouviu falar no projeto Filhas do Rei? Não. É um projeto que a gente tem aqui na cidade já tem uns 3 anos. Inicialmente, a gente começou com esse projeto ajudando mulheres que estavam passando por algum momento difícil. Só que a gente hoje está numa fase onde que Deus falou pra gente cuidar das servas, que a gente estava tentando transbordar de copo vazio. Mas sua amiga, mesmo assim, mandou um vídeo pra gente e contou sua história. E falou que contou a história do seu bebê, contou que você tá grávida de novo. E ela comoveu, né, o projeto, comoveu as servas, comoveu as meninas. E a gente decidiu que a gente quer que você se sinta especial, a gente quer trazer o amor de Deus, de Jesus para sua casa, para que você sinta que você não foi abandonada, você não foi esquecida, que Deus tem ouvido as suas orações. E ela falou um pouquinho sobre a sua gravidez, né? Que você tá muito sobrecarregada com o mais velho e não tá tendo muito tempo pro mais novo, para fazer suas fotos. Então a gente queria te abençoar com suas fotos de gravidez. A gente queria fazer um chá, ela falou um chá de bênçãos. Ela falou que queria fazer muito um chá de bênçãos pra você. Então inicialmente a gente tinha um dia de princesa, que a gente chamava, né? Que era o dia da princesa. Que era assim, café da manhã e tudo, e aí tem massagem e tudo. Mas a gente entendeu a sua necessidade, então a gente vai meio que dividir um pouquinho, assim, um dia suas fotos, aí no outro dia a gente faz o chá, pra você também não ficar muito sobrecarregada. Que lindo pra projeto. você, né, ter também o seu momento, né, de curtir sua gravidez, porque acaba que você não teve nem tempo. Realmente. Então, eu queria que você contasse a sua história, porque a gente tem um canal no YouTube onde a gente compartilha a história das princesas para inspirar a vida de outras mulheres. Surpresa, literalmente. Eu não tô preparada. Bom, eu não sei nem por onde eu começo, sinceramente, porque é uma história bem longa.
Já tem praticamente já tem 2 anos que eu tô nessa rotina, nessa luta com o Samuel. E aí veio essa gravidez que eu não estava esperando, foi um choque muito grande para mim, porque eu tinha acabado de voltar do hospital depois de 4 meses com a internação dele, e ele tinha aparelhos conectados e precisava de cuidados 24 horas. Então foi um susto e ainda tô, assim, ainda, como você disse, eu não tive ainda tempo para aproveitar a gestação. Foi difícil no começo aceitar, porque eu não estava esperando, eu não queria, eu não estava nos meus planos. Mas é aquilo, né? Não é a minha vontade, né? É a vontade de Deus. Hoje eu tô mais tranquila, né? Hoje, assim, reorganizei as ideias, então hoje eu entendo que para tudo há um propósito. Então, meu nome é Jeane, eu moro aqui nos Estados Unidos já tem 3 anos e meio, 4 anos e meio que eu tô aqui, né? E como todo mundo sabe, a rotina sempre foi trabalhar. E aí eu e meu esposo, a gente se conheceu, eu tive um relacionamento de 7 anos e sempre foi a paixão da minha vida sempre foi querer ser mãe, sempre foi o sonho da minha vida. Eu fui mãe aos 16 anos e eu perdi o meu filho por negligência médica. Uau. E de lá pra cá foram 15 anos esperando por esse dia. Eu orava muito a Deus para que me desse um filho, porque era meu maior sonho. E de repente o Senhor me veio com uma profecia dizendo que eu seria mãe. E esse momento que eu recebi a profecia veio num momento muito difícil da minha vida. Eu estava entrando no quadro de depressão e eu havia perdido tudo que eu tinha. O tempo que eu passei aqui trabalhando, juntando todo o meu dinheiro, eu acabei perdendo tudo, absolutamente tudo. Então foi um choque muito grande para mim. Eu fiquei muito abalada e aí logo em seguida veio a gravidez. Uau! E eu fiquei mais em choque ainda, porque era o sonho da minha vida, mas num momento muito difícil. Eu não tava... E tem coisa que acontece que o Senhor permite acontecer na nossa vida para algo maior, né? Para que possamos não só como crescer espiritualmente, mas que possamos ver a vida de uma outra forma, né? E muitas vezes a gente acha que a gente precisa de alguma coisa, quando na verdade só o Senhor sabe o que nós precisamos. Naquele momento que eu estava vivendo, eu achava que o que eu estava precisando era trabalhar, ganhar dinheiro. Mas eu tinha uma vida vazia. E eu tentei preencher minha vida durante muitos anos com muitas coisas. Com pessoas, com festa, com bebida, sabe? Eu era muito vaidosa. Eu sempre fui muito vaidosa. Então eu sempre procurava a validação das pessoas. E para me sentir amada, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu tinha que me diminuir para caber na vida das pessoas. E eu acabava aqui sofrendo com isso, né? Então eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida, né? Do qual eu me arrependo, sofri muitas consequências. E é lindo como Deus, Ele entra e Ele trabalha na vida da gente. E durante esses anos que eu vivi no mundo, eu, mesmo estando no mundo, muitas vezes senti aquele vazio e eu falava para que o Espírito Santo tirasse de mim toda a vaidade, toda aquela sensualidade que me incomodava. Porque às vezes, não julgo hoje quem vive assim, porque eu já estive nessa situação. Então muitas vezes eu postava uma foto bonita, sensual. Naquele momento eu achava lindo, eu gostava de me sentir desejado, mas lá no fundo eu sentia aquele vazio, né? Eu ficava procurando preencher esse vazio e não era aquilo que eu queria, né? Então com isso eu aproximava pessoas que não me viam por dentro, me viam por fora, e com isso eu sofria. E foi quando veio o Samuel. O Senhor mandou o Samuel na minha vida, eu fiquei grávida e quando eu fiquei grávida, antes disso eu recebi a profecia que eu seria mãe. E antes de receber essa profecia eu sabia da minha condição, porque eu não podia engravidar. Por conta do meu primeiro filho eu tive sequelas. Então eu não podia engravidar, assim. E aí eu pedi para que o Senhor falasse comigo de alguma forma, que se Ele estivesse me ouvindo, que se realmente aquilo provinha do Senhor, que Ele falasse comigo. E eu tinha a Bíblia em casa de enfeite. Eu tinha a minha Bíblia literalmente de enfeite, eu não tinha o costume de ler a Bíblia. Eu já tinha ouvido falar sobre a passagem de Ana na Bíblia. Eu já ouvi falar, mas eu nunca li sobre essa passagem lá em 1 Samuel. E, por incrível que pareça, creiam ou não, foi ali que Deus falou comigo. Eu estava sentada no sofá e eu chorava muito e pedi para que o Senhor falasse comigo, que se Ele realmente existisse, se Ele realmente tinha planos para minha vida, que Ele falava comigo de alguma forma.
E quando eu abri a Bíblia, caiu em 1 Samuel, na passagem em que Ana rogava por um filho. E ali eu caí em prantos, eu chorei muito. Até então eu não sabia o sexo do bebê. Na minha cabeça ia ser menina, né? E eu costumo falar que até o nome foi o Senhor que escolheu, não fui eu. Samuel. Aí quando veio o sexo do bebê, não tinha como não ser o Samuel. Só que aí então foram, assim, os meses tranquilos, eu passei uma gestação tranquila, como se realmente eu nunca tivesse nenhum problema. Foi uma gestação calma, foi uma gestação sem dores, mas eles tiveram que tirar o Samuel antes do tempo para que não corresse o risco de ter um rompimento. Então eles tiraram o Samuel com 37 semanas. E foi ali que começou a minha luta com o Samuel. E às vezes, assim, hoje eu ainda estou tentando entender. Muitas vezes a gente pede algo para o Senhor e muitas vezes a gente não se pergunta, será que a gente está preparado para receber aquilo? Sabe? E naquele momento eu não estava preparada. Eu queria, mas eu não estava preparada. Mas foi aí que durante aquele processo o Senhor foi me preparando, foi me forjando durante aquele processo, no caminho. Foi um caminho doloroso. Não desejo para ninguém, mas ao mesmo tempo, como eu falo para minha amiga, eu já falei para muita gente, eu nunca sofri tanto na minha vida, mas também eu nunca fui tão feliz. Sabe, eu nunca me senti tão completa. Hoje eu posso dizer assim com muita clareza que eu não sei mais o que é vazio. Não pelo Samuel. É como eu tinha falado também com minha amiga uma vez. O Samuel, eu achei que ele era um milagre, mas na verdade o milagre fui eu, sabe? O Senhor não trabalhou só na vida do Samuel, foi através do Samuel que o Senhor me salvou. Então quando ele nasceu com 37 semanas, ele nasceu com uma condição chamada vôvulo e uma rotação intestinal. O intestino nasceu torcido. E com 8 dias de vida, ele teve que fazer cirurgia. Ele foi para UTI. Com 3 dias eu tive que vir para casa. Eu não pude pegar ele. Eu vi ele de longe, vim para casa. Ele ficou na UTI, fazendo vários exames. Eles tentando descobrir o que ele tinha, porque os exames não mostravam. Ele era muito pequenininho. E eu podia ver ele pela câmera, em casa. Então, você imagina assim, a dor que foi pra mim. Eu queria pegar meu filho, eu não podia. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu não tinha forças de ir pra UTI, porque eu estava operada, né? Foi cesárea. E aí foi quando Deus usou uma pessoa e falou pra mim que ela também tinha passado por uma situação parecida. E ela falou, olha, toma um remédio. O seu filho precisa de você, vai. Fica lá. Só sai de lá com seu filho, vai. Esquece dor, esquece tudo. Só pega um remédio e vai. Foi nessa hora que eu dei sabe? E com 7 dias de operada, eu fui pra UTI. E eu só saí de lá 1 mês depois com o meu filho, sabe? E aí com 8 dias, eles fizeram a cirurgia de emergência, porque ele tava com a barriguinha muito distendida, tava distendendo a barriguinha dele. E eles tiveram que optar por uma cirurgia exploratória, que era abrir ele e descobrir o que ele tinha, porque eles não sabiam. E quando abriram, descobriu essa condição. Então a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, foi tranquila. Ele passou mais dias na UTI para a recuperação dele. E eu lembro que a primeira mamadeirinha dele foi apenas 4 ml, muito, muito pouquinho. E aí gradativamente foi aumentando com os dias. E aí quando ele ganhou um certo peso, quando ele se recuperou da cirurgia, nós viemos para casa. E ela, como sempre, esteve ao meu lado, né, amiga? E durante 5 meses foi muito tranquilo. Samuel estava evoluindo perfeitamente bem como qualquer outra criança. Mas aí os propósitos de Deus não parou ali, né? O Senhor ainda tinha mais coisas para trabalhar em mim. Aquilo ali só foi o começo. Ali eu já tinha mudado alguma coisa dentro de mim. E aí com 5 meses, numa simples noite, a minha vida mudou totalmente. É impressionante como a vida da gente, ela num estalar de dedos, ela pode mudar completamente. E aí é onde a gente entende também que nós não temos o controle da nossa vida. E numa bela noite tudo mudou. Literalmente tudo mudou. Eu acordei o Samuel passando muito mal. A gente correu com ele para a emergência. E eu nem sabia o que me esperava naquele dia. Era uma madrugada. E chegou lá, foi o mesmo problema. Eles não conseguiam ver o que ele tinha.
Eles faziam vários exames e os exames mostravam que estava tudo normal, e não estava. Eu sabia, quem é mãe entende, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Naquela noite, o Espírito Santo, ele me tocou de uma forma tão sensível que ele acordou gritando, chorando, eu dei a mamadeira, ele voltou a dormir, porém ele ficava gemendo. Eu falo que naquela noite, se eu tivesse voltado a dormir, o Samuel não tinha amanhecido vivo. Mas aí eu ouvi uma voz para que eu levantasse, sabe? Eu falei, olha ele. E aí foi que eu levantei, acendi a luz, e quando eu vi, eu falei, vamos para o hospital agora. E aí foi lá que tudo aconteceu. E aí as horas foram passando, os exames não mostravam nada, estava tudo normal, e ele foi piorando. E na hora que eu vi, o meu instinto de mãe ali falou mais alto. Eu estava falando no tradutor com a médica, enquanto a enfermeira estava mexendo com ele. Eu pedi para que parasse na hora, eu falei, não, eu falei, olha isso daqui, meu filho não tá bem, eu quero um médico agora, meu filho tá morrendo. E aí foi quando veio a médica, olhou, veio o médico e falou, mãe, realmente tem alguma coisa errada com seu filho. E decidiram, o médico falou assim, não, nós não vamos esperar, vamos levar ele e fazer uma cirurgia exploratória, que era abrir ele e ver o que ele tinha, porque não mostrava. E aí foi quando os médicos falaram que eles não garantiam o que ia acontecer, se o Samuel ia sair vivo, porque o Samuel estava muito grave. E aí naquele momento eu lembro que a gente ficou dentro do quarto da UTI esperando por ele. A cirurgia demorou, acho que foi, se eu me recordo, foi 2h30 ou foi 3 horas. O médico falou para mim que o Samuel ele tinha tido vôvulo, que é quando o intestino torce novamente, de novo, exatamente. Ele teve obstrução intestinal, vazou fezes para a cavidade abdominal. Meu Deus. O estômago dele, a barriga dele distendeu tanto que o estômago comprimiu o seu pulmão e entrou em colapso. O pulmão dele entrou em colapso, por isso que ele não respirava mais. Ele teve insuficiência renal, os rins pararam de funcionar. Ele precisou tomar bolsa de sangue. E aí ele teve isquemia, que é antes da necrose, quase necrose, e teve necrose de uma boa parte do intestino. Então o estado de saúde dele era muito, muito grave. E literalmente ninguém dava nem um dia de vida para ele mais. E aí eles fizeram um procedimento de colocar o intestino dele para fora, e para ver o que daria para regenerar, o que daria para salvar. Quando eles vieram com Samuel todo entubado, com o intestino para fora, eu nunca vi aquilo na minha vida. E não desejo para ninguém, para nenhuma mãe, não desejo ver o que eu vi. E não só pelo que eu vi, mas pelo que eu ouvi. E aí os médicos veio e falou que não tinham certeza se o Samuel ia sobreviver, porque além do estado grave dele, então as chances dele sobreviver eram muito pequenas. E se possivelmente, se ele sobrevivesse também, ele viveria no máximo 2, 3 anos de vida. E eu tinha medo de ver, e eu tinha medo dele morrer na minha frente, porque eu já passei pela dor da perda uma vez. E naquele momento eu falei, Senhor, eu perdi uma vez, e o Samuel, eu sei que é promessa, e eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, mais uma vez eu tô aqui suplicando pela vida do meu filho. Se há um propósito na vida dele, na minha vida, não leva o meu filho. Traz o meu filho de volta. Quando eu entrei, eu vi meu filho todo entubado, literalmente. Morto. Ele estava literalmente morto. E aí, quando eu levantei a manta, o intestino dele literalmente para fora. Não tinha uma parte do seu corpo que não tinha um aparelho conectado. Ele estava totalmente conectado a vários aparelhos, totalmente vegetativo ali. Não tinha mais o que fazer. Ali só dependia agora no momento dele. Não dependia mais do médico, mais de ninguém, somente dele, como ele ia reagir todo aquele procedimento. E a equipe, eu sei que naquela semana, todo mundo estava esperando só que ele morresse. Todos, literalmente. Até então passou um dia, Samuel voltou para o centro cirúrgico, aí mexeram de novo no seu intestino, ele volta para a UTI novamente, no terceiro dia volta para o centro cirúrgico novamente,
quarto dia não teve como voltar porque ele ficou tão inchado que não tinha condições de fazer cirurgia. Isso nesse vai e volta de UTI, de centro cirúrgico, foram no total 9 cirurgias. O Samuel, ele teve uma febre muito grande, eles já tinham fechado o Samuel. Depois de um mês, eles tiveram que abrir o Samuel por causa de uma febre. Porque a febre não cessava, ele estava começando a ter distensão. Eles levaram ele para o centro cirúrgico para ver o que ele tinha, e aí eles viram que tinha saído uma bactéria que saiu da parede do intestino e saiu para fora. E essa bactéria, possivelmente, ela poderia afetar outros órgãos e era um risco muito grande de ter uma infecção generalizada. E aí fizeram uma lavagem nele, tudo bonitinho. E cada vez que eles abriam o Samuel, que eles mexiam no seu intestino, o que acontece? O seu intestino, ele cicatrizava. E aí, como ele cicatrizava, eles tinham que cortar novamente, porque fechava. E nisso foi tirando pouco a pouco, sabe? Foi uma recuperação muito, muito, muito difícil. E aí ele voltou pro quarto para se recuperar dessa cirurgia por conta da febre. E ele começou a ter febre novamente. A febre não estava cessando. E aí eles falaram que iam aguardar, esperar, entrar com os antibióticos mais fortes e aguardar, ver como ele ia reagir. Dependendo de como ele se reagisse bem, ok, se não, ia ter que voltar para o centro cirúrgico. Quando eles saíram, ficou um silêncio dentro do quarto da UTI. Só estava eu e o meu filho. Eu ouvi uma voz desse lado